Esse é o Domínio Público Podcast Literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em 6 episódios. Eu sou Denilson Palumbo, seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura da Fundo Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos que são quase todos pretos. E os quase brancos, pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos e tão pobres são tratados? Caetano Veloso e Gilberto Gil, 1993. Assim abrimos mais um episódio do Domínio Público Podcast Literário. À minha frente, escutem Fábio Mandingo. As suas falas vão rechear seus ouvidos aí sobre essa Salvador e principalmente Pelourinho. Fábio Mandingo, fale aí. Salve, salve, boa tarde, família, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você for escutar o podcast. Satisfação estar aqui trocando essa ideia. Então, velho, queria que você falasse sobre a visão de fora do Pelourinho, você que conhece o Pelourinho por dentro. E aí... O que é que você chama de visão de fora, irmão? Por exemplo, uma visão de cima ali, né? Do adro da Fundação Casa de Jorge Amado. O adro, que é aquela parte superior, né? Eu já subi, é uma visão linda, uma vista linda, mas você tá vendo por cima, né? Então, pegando o gancho dessa citação, quem é você, né, na fila de soldados, quase todos pretos? Irmão, na fila de soldados, nesse dia aí da inauguração da Casa de Jorge Amado, eu tava atrás do palco. 1987, hein, irmão? Eu devia ter 9 anos, 10 anos, e era muito miudinho, muito pequenininho, a gente conseguia, né, entrar por debaixo que eu lembro que tinha uma entradinha. Casa de Jorge Amado, que antes era o Baneb, ali na esquina. E aí eu assisti, né, os concertos vendo de cima ali. A ladeira não estava no adro da Casa de Jorge Amado, mas estava circulando ali naquela escadinha e pela ladeira, que meu pai morava ali ao lado, né, na esquina do Museu da Cidade, né? Já era o Museu da Cidade, na esquina a casa onde meu pai residia. Então é interessante, né? Porque a visão que eu tive naquele momento, apesar da pouca idade, foi uma visão muito parecida com o que a música descreve, um pouco espantado, né? Com a violência da situação e a violência em um momento que deveria ser festivo, né? Era um momento festivo, era uma celebração de uma inauguração de um espaço cultural. Então estava sendo construído com essa energia, né? Quando você passava, que você via sendo montado o palco, sendo colocados os tapumes e você escutava falar, era nesse sentido, né, de ser uma coisa festiva. Então, ao mesmo tempo que sentia o impacto, né, que uma atividade cultural traz em uma pessoa tão nova, que é ver músicos, ver artistas, os tambores, a multidão. Eu sei que a violência foi o que mais me chamou a atenção. Então, nesse ponto aí, estamos bastante sintonizados, né? A letra da música e o de dentro. Mas também, de certa maneira, a gente convivia tão continuadamente com essa violência contra a multidão que terminava que no outro dia era só um dia comum de desarmar os tapumes e as coisas funcionando. E
e fazer bicho, né, para meu pai. Eu acho que era a primeira coisa que eu fazia pela manhã. Ele mandava fazer o jogo dele e buscar a pule, entregar a pule dele, né? Então, um dia após o outro dia, e é isso aí, pelo menos dialogando com essa música, né? É uma música que me bate muito porque eu estava no dia, estava no processo, estava no depois. Então, eu acho que para todo o raciocínio que a gente vai ter, né, numa conversa sobre ver o Pelourinho de dentro e ver o Pelourinho de fora, esse raciocínio vai todo nessa linha, né? Às vezes a sintonia é muito parecida na percepção, mas de forma geral, para quem foi morador ou é morador do Pelourinho, essas grandes coisas são somente um dia após outro dia e um dia comum, né? Eu tô pensando aqui no episódio que foi Michael Jackson, né, no Pelourinho, que é importante, inclusive, pro Olodum. E onde é que você tava também naquele dia que ali fechou o Pelourinho, né? Assim como também para fazer umas fotos de Carla Pérez. Ali eu já não estava no Pelourinho, nem eu não lembro qual foi a data do clipe de Michael Jackson, mas eu acho que eu nem na Bahia estava, né? Eu acho que estava rodando por aí, mas eu lembro que eu não estava por aqui quando aconteceu a filmagem do clipe de Michael Jackson, e lembro da filmagem de Carla Pérez, rapaz. Foi pra revista de adulto. Ela Isso, exatamente. Teve que ficar nua, né? Por causa do contrato. Foi 5 horas da manhã, aquelas fotos ali. Eu sei que fez uma comoção danada, mas eu estava na Ribeira também, não estava no Pelourinho. Mas o vai e vem da história, né? Então o Pelourinho é um palco, que loucura, né? Um palco de estrelas. A Carla Pérez também é uma pessoa de fora do Pelourinho. Exato, assim. exato. Ela não frequenta aqueles lugares, eu imagino, né? E Michael Jackson é um cara de fora mesmo, de outro país. Eu até lembrei agora aqui de uma letra de Gil que fala assim: Bob Marley morreu porque além de preto era judeu. Michael Jackson ainda resiste porque além de branco ficou triste. Pesado. Gil é fantástico. Mas de todo jeito, assim, essas gravações, né, que são uma coisa bastante comum no Pelourinho, elas têm todo um processo, né, de fechamento das ruas, de impedimento que os moradores circulem, né? Eu já tive vários problemas na Rua do Passo por causa disso, por não querer fechar a janela ou não querer tirar uma bandeira que estava do lado de fora, né? Sempre que tem. Ou não querer não passar para pegar meu ônibus durante o momento de uma gravação. Então, de forma geral, quando se fala em gravação no Pelourinho, o que a gente pensa é isso, né? Por onde eu vou pegar o ônibus, por onde eu vou passar, que hora termina, sabe? O que é que... Se eu vou poder descer para comprar pão ou não, tá entendendo? O bairro, ele é patrimônio imaterial da humanidade e tal, então ele acaba sendo menos bairro do que outros bairros, né? É um ponto turístico. Sim, tem algumas contingências, né, que quem mora no Pelourinho, os moradores gostam, né, que de certa maneira movimenta com coisas diferentes, e nós somos seres humanos que gostamos de rebuliço, né? Então, quando tem rebuliço, eu que sou um cara mais chato, mais antipático, não morro de amor, não. Mas eu sei que o bairro gosta dessas... Mas a gente está falando do bairro, o centro do Pelourinho, né? Essa coisa que é o Largo do Pelourinho e tal. Por exemplo, tem um prédio ali que tem uma placa, né? Aqui se passou a história Suor, de Jorge Amado. Tem uma plaquinha ali que é próximo da própria fundação, Casa Jorge Amado. Sim. Enfim, as praças do Pelourinho levam nomes de personagens da obra literária de Jorge Amado, né? Largo Pedro Arcanjo, Praça Teresa Batista cansada de guerra. Tem uma construção aí simbólica que é louca. Aí eu trouxe um trecho do texto de Jorge Amado, de 1937, que é o Suor, né? Que é pesado. Mulheres sem sobrenomes, Marias de nacionalidades as mais diversas, casadas umas, com maridos que também não possuíam sobrenomes, solteiras outras, magras ou gordas, doentes ou sãs, com um único traço de ligação, a pobreza em que viviam.
Mulheres que vendiam frutas, lavavam roupas, trabalhavam em fábricas, costuravam, vendiam o corpo. Mulheres sem sobrenome, mulheres do 68, na ladeira do Pelourinho, do 68, na ladeira do Pelourinho. E de outros sobrados iguais, para quem os poetas nunca fizeram um soneto. Elas simbolizam bem a humanidade proletária que se move nas ladeiras e nas ruas escuras. Tiveram uma frase anônima: gente sem nome, gente sem pai, filhas da puta. Jorge Amado. É muito louco, é muito louco. Uma das coisas assim, né, que eu repito sempre quando me chamam para falar sobre o que eu escrevo, de certa maneira eu já deixo logo explícito que eu me sinto muito pouco à vontade de falar do que eu escrevo, mas uma das percepções que me levou a escrever foi essa percepção do deslocamento, né, que você faz quando você lê a sua realidade a partir do outro, né? Então, quando em um momento lendo Jorge Amado falando sobre alguém carregando peso subindo a ladeira do Pelourinho e uma preta à frente, tá entendendo? E o cara carregando peso e olhando a bunda daquela mulher na frente dele na ladeira, e você olha a partir do escritor, né? Ele escrevia de cima, né? De onde, de onde é hoje o Hotel Pelourinho, se eu não me engano, ou era até pouco tempo o Hotel Pelourinho. E aí quando você percebe, né? Quando você sai dessa condição que é uma condição patológica, né, de deslocamento do eu, que nós, descendentes de africanos no Brasil, somos temos uma facilidade enorme, né, de fazer um deslocamento do eu para observar as coisas pelo eu do outro. Você vai ver que o cara que está carregando o peso ali é você, que tem um filho da puta em cima da janela escrevendo sobre você carregando o peso, e que a mulher que ele está olhando a bunda, às vezes é sua esposa ou é sua filha, né? Quando eu escuto um trecho desse, falando com bastante tranquilidade e colocando dentro da minha cronologia, por exemplo, o que ele via, ou possivelmente via como a puta do 68, eu provavelmente nesse caminho para fazer o jogo de bicho de meu pai passava e dizia: benção tia. Tá entendendo? Porque é uma outra realidade, né? As senhoras de idade que eram donas de brega no Pelourinho, quando eu tinha essa idade, 8, 9 anos, eu chamava de tia, porque se eu não chamasse era muito capaz delas fazer queixa para meu pai. Entendi. Esse filho seu é mal educado. E aí eu cheguei em casa a tomar umas brocas, tá entendendo? Porque não cumprimentei uma senhora dessas, tá entendendo? É outra percepção, e eu acho que foi a percepção dessa outra percepção que me levou a escrever, tá entendendo? A coisa assim de você querer ter a sua linguagem a partir de sua perspectiva, esse deslocamento, esse trazer de volta uma perspectiva de visão é o que me interessa. E aí, invariavelmente, Jorge Amado vai ser um pouco esse ponto de negação, né? Porque ele escreve bem pra caralho, ele fez realmente uma imersão. E aí você falando da mulher sem sobrenome, né? A esposa de Pastinha, Baiana de Acarajé, é uma mulher sem sobrenome também. Aqui eu tô falando, é esposa de Pastinha, mas aqui não me vem o nome dela. Eu sei de Dona Vicente. Romélia. Eu sei de Vicente Ferreira Pastinha. Sim, Meu sobrenome porque é um dos mais notórios mestres de capoeira do mundo, se não for o maior. E ela morava também no Pelourinho ali, né? Sim, em uma daquelas ruas, né, um daqueles becos que quando você entra... Rocinha, né? Não, eu realmente não sei qual é
a avenida onde residia o mestre Pachini. Também não tenho lembrança dele particularmente, nem de Dona Romélia. Eu sei mesmo pelo estudo da história da capoeira, mas como ele, tinham vários outros, né? Porque o mestre Pachinha, nesse período em que ele estava com ela, em que ele estava naquela região ali, eu acredito que sejam mais 2 ou 3 entradas após a Rocinha, né? Quando você está fechado a Rocinha, né? Está fechado, está no processo de reforma. Não sei muito bem como é que está, não sei se está sendo favorável para os antigos moradores, mas essa semana me disseram que estão fazendo até umas casas ajeitadinhas lá dentro. Mas assim, nessa época aí, irmão, a ordem que eu tinha era ande pelo meio da rua, tá entendendo? Porque se você anda no passeio olhando para dentro, alguém pode lhe puxar e já era. Então, eu sei que morava ali, você no Beco do Mota, você tinha um bar chamado Pecado Rasgado, que era de 2 senhoras. Você tinha a mercearia de Manchinha, que é onde hoje ali é o espanhol, ali do Beco do Mota. Em frente você tinha o casarão, que era dos finados Iraquitã e Telmo, que eu andava bastante porque eram amigos de meu pai, e às vezes a gente ia para lá para comer caruru, para escutar a conversa dos mais velhos, para olhar eles pintando, né? Porque como boa parte ali dos moradores do Pelourinho, eles eram pintores de naífe, né? Daquelas casinhas intermináveis que o pessoal... Eu lembro de Cícero Matos. Cícero Matos também, Cícero Matos, outros que a gente olhava, né? Mas realmente dentro de uma perspectiva de pirralho, né? Então, muitos outros, tem muita gente que convivia com o mestre Pachinha, o próprio mestre João Pequeno, que de certa maneira já era um senhor, né? Já tinha mais de 60 anos nessa época. Também eram pessoas que a gente via como pessoas do dia a dia, tá entendendo? Que você são personagens de Jorge Amado, é isso, né? Sim. O personagem que está no livro, do Suor, de Quincas Berro d'Água. O Curió de Quincas Berro d'Água é Cuica de Santa Amaro. Que é um sujeito que andava pela ali, talvez fosse o vizinho de seu pai conhecia. Justamente. Tocando com seu pai. Justamente. Tem várias situações assim que são um deslocamento a partir de uma ótica, e eu vejo assim que quando você lê uma outra geração de escritores sobre Salvador, e aí eu posso colocar Bilton Borges, posso colocar Carlos Vilarinho, né? Vilarinho, para mim, principalmente porque é um escritor bregueiro, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade, a felicidade de ler os livros de Vilarinho, mas ele transita nesse mesmo espaço e a partir de uma perspectiva muito próxima, tá entendendo? Que é de quem convive com aquilo ali, de quem conhece aquilo ali. Então, a construção dessa cidade nossa é aonde eu me inscrevo, tá entendendo? É onde eu tô, é onde eu me sinto à vontade. Essa cidade que, de certa maneira, talvez Jorge Amado fosse só um cara que está passando e que a gente quer que passe logo para a gente ver quem é que está tocando na banda Mirim do Olodum, se é algum amigo nosso, tá entendendo? É outro mundo, e é esse outro mundo que me interessa, tá entendendo? Você falou do Vilarinho, eu não conheço nenhum livro dele, nenhuma obra, mas estou com você. Conheço, irmão, não deixo de falar de Vilarinho. Tem uma gama de escritores baianos que eu vejo como escritores abusados, tá entendendo? Que marcam o nosso espaço na cidade de uma forma cara dura, tá entendendo? E aí eu acho que Vilarinho tá nisso aí, eu acho que Hamilton tá nisso aí. Milton Borges. Eu acho que Davi Nunes traz uma outra vizinhança também dessa maneira, né? Que ele foca mais na coisa do cabula, do Beru, da Mata Escura, daquela região sussuarana, mas ele traz também a cidade a partir do nosso passo, tá entendendo? Dos nossos passos. Salvador, isso é o que me interessa.
né? Salvador Negro Rancor, que é o conto seu. Esse aí é o livro seu. Eu tô com um livro Primeiro Filho. Esse daqui... Esse aqui eu já li, como eu disse, eu tive a felicidade por ter lido Salvador Negro Rancor, Morte Vira Vigolina e Muito Como Rei, são os seus 3 livros. Então, um salve até para Nibrizante, porque 2 desses livros fui emprestado, me maluquei na casa dele, lá em São Paulo, e li. E irmão querido, baiano exilado. Nibrizante de Acajutiba. Sim. E Muito Como Rei, rapaz, foi uma sorte mesmo, assim. Ganhei um prêmio numa Slam Lonan de Nelson Marcos. Eu fiquei em 3º lugar, o prêmio era livro. Eu falei, vou correr essas Slam mais para poder ganhar livro. Esse é o bom. Aí rolou esse prêmio, Muito Como Rei. Já emprestei o livro, já tá na mão de Williams Souza, que é o nosso amigo meu irmão. Que tá na mão dele. Espero que ele tenha passado adiante, inclusive, que ele leia tenha passado adiante, né? O seu livro, a sua obra. Não tem tantos exemplares, mas que eles possam correr na mão da galera. Eu tô aqui com um trecho. E aí, para quem nos escuta, olha, você pode escutar esse podcast a qualquer momento, tá gravado, né? Você pode voltar a ouvir aquele trecho de Suor, de Jorge Amado, e agora confrontar, vamos dizer assim, com o que está escrito aqui. Dale. Já começa assim, um corte do texto, né? Um texto inteiro, conta Cisco do livro Salvador Negro Rancor, Fábio Mandingo. Maconha porra nenhuma, pivete, se plante, eu disse só pra nós ficar ligado. Isso é uma fala de um personagem. A pedra, o crack, o pitiro, o criptonito, o queijo, a caspa do diabo, caiu pesado por aqui no início dos 90, quando os homens começaram a reformar o brega. Sob as vistas grossas da polícia, os cachimbos se multiplicavam, enquanto o governo se ocupava em expulsar os moradores de suas casas em troca de indenizações irrisórias. Mortes, agressões, incêndios na calada da noite. Nada foi tão eficaz para calar a boca dos mais resistentes quanto o crack. Peão recebia de dia uma indenização, de noite já tinha tudo ido na fumaça. Os couro de rato ficavam como zumbis, habitando as carcaças dos casarões, fazendo fogueiras com sacos de lixo, roubando qualquer um e furtando qualquer coisa que pudesse ser trocada na boca. Artesãos, pintores, sapateiros e músicos. Ladrão, vagabundo, dona de casa e dama da noite, todos se encantaram pela droga barata e forte, se hipnotizaram pela pedra sem brilho e hoje formam um exército de mortos-vivos que se escondem nas sombras e becos do cinturão do crack que circunda o pelô. Menino de crack já não quer mais saber de ser menino de rua, capitão de areia. Agora é mujadine, homem-bomba, talibã, kamikaze, suicida, se atira como gavião velhaco na bolsa da gringa que desce a ladeira e corre, leve e certeiro na direção do tabuão, sem vergonha, às 10 da manhã. Policinha que cresceu impressionado com um filme de ação, baleou nas costas, a 20 metros de distância. Cobriu com um pano branco, dado pelos comerciantes, guardou a arma, ligou para a central. O povo passava ocupado, corujava um minuto e seguia, na correria do pão de cada dia. O outro encostou do lado, ficou parado assistindo a cena, dedão enfiado na boca, a outra mão na cintura, os ossos da clavícula expostos pela blusa de gola larga. Pensava nas 40 pedras. Fábio Mandingo. Pau viola. E aí, do lado de suor, o suor vira água. Né? É outra linguagem também, né, Fábio? É dizer assim, essa linguagem aqui, você falou, bem falado, né? Pô, o Jorge Amado escreve muito bem. Mas é a linguagem bacharel, é a linguagem do advogado, do direito. É que eu faço referência mesmo à formação acadêmica do Jorge Amado. E é esse o discurso oficial. Pierre Virgile também, o homem antropólogo, conhecedor, fotógrafo, que tinha os mecanismos, as ferramentas para fotografar, né? Numa época que ninguém tinha grana para comprar porra nenhuma, comprar uma máquina, né? Mesma coisa Caribé, um artista que veio com todos os materiais e tal. É outra linguagem, por exemplo, Caribé e os grafiteiros de Salvador, Li 27, Tássio V, Samuca Santos. É outra linguagem. Pai Júlio Braga, hoje antropólogo, que faz a sua autoetnografia, digamos assim, tantos outros, José Valdo Santiago teve aqui, né? Grande Jô. Então, outra história. Irmão querido também. Um salve, passou aqui e tomara que volte. Então, colocar você ao lado de Jorge Amado, já a gente pensar assim, tem uma síntese do que sai disso, porque você não
não nega Jorge Amado. É um diálogo, eu vejo o suor mesmo aqui. Jorge Amado tentou suar no suor. Estou viajando aqui, mas é isso aí. Viagem, tentou suar, você suou, e agora eu queria que você falasse um pouco quem é você nessa história, nessa correria da literatura, professor, historiador, capoeira, órgão de Xangô. E estamos na quarta-feira aqui. Esse negócio de síntese aí é matemática e filosofia. Eu não entro em nada de negócio de síntese, não. Nós aqui, vocês lá. É a dialética que eles chamam, né? Não tem dialética, o bagulho é dialógica. Nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar. Não tem síntese. Meu irmão Mandingo é principalmente e finalmente um rapaz comum. Tá entendendo? Eu gosto muito dessa definição, reivindico e luto por essa definição, autodefinição, tá entendendo? Eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa que você vai me encontrar no Pelourinho, na esquina com os brother, olhando o pessoal passando e vendo quem tá de tênis novo e quem veio com a sacola de mercado diferente, é o cara que você vai ver discutindo, xingando os outros por causa de futebol, é o cara que você vai ver carregando o saco de cimento, tá entendendo? E é o cara também que você vai ver, às vezes, dando uma palestra ou indo para um seminário ou qualquer porra dessa, mas não muda nada, tá entendendo? Então, assim... eu sou uma pessoa comum, velho. Rapaz trabalhador, pagador de imposto, pai de família, religioso, aluno de capoeira, do mestre Jogo de Dentro, filho de santo de Dona Marlene Rodrigues, e são as construções, né, que eu venho consolidando na minha trajetória. Marido, pai de família, órgão de Xangô, aluno de capoeira e menino da Ribeira, do Pelourinho, não muda nada. Agora é um jovem senhor, né? Porque os meninos do Pelourinho já me chamam de tio. E você tá falando, eu tô ouvindo, velho, a música Na Esperança da Periferia, eu sou mais um. Exatamente, exatamente. E não é à toa que o nome do seu livro é Muito Como Rei, né? Não é entrevista isso aqui não, porque às vezes fica aparecendo entrevista, né? Te perguntando, mas Muito Como Rei, quando eu vi a capa, eu fiz, caralho, velho. Me lembrei da letra, né? Sim. Vê pouco como um rei ou muito como um Zé. Aqui você não colocou a interrogação, mas você afirma. É muito como um rei. Exatamente. É sim, não é pouco como um Zé. Eu já tô no dever de casa de que os próximos livros não sejam trocadilhos, né? Porque os três são. Sim. O Salvador Negro Rancor, o Morte e Vida Virgulina e o Muito Como um Rei. Os três títulos são modificações em cima de outras coisas, né? Sim. Muito Como um Rei, o Muito Como um Rei vem da experiência enquanto professor, né, de um aluno falecido, muito querido, Isaías, que Deus o tenha no melhor lugar, menino fantástico, brilhante, e que, como eu sou um professor bastante gentil e tranquilo, meus alunos me chamavam há um tempo atrás de Capitão Nascimento. E aí um dia ele chegou para mim e no meio da aula, né, ele falou assim: Capitão Nascimento, pouco como rei ou muito como um Zé? Eu estava de costa para ele, eu virei e falei assim: pô, Isa, aí você me fudeu não, que eu não vou falar isso na sala de aula, que eu não sou maluco. Aí você me pegou. Amanhã eu lhe respondo. Aí no outro dia ele passou e disse: não é nem pouco como um rei, nem muito como um Zé, é muito como um rei. Aí ele ficou me olhando e eu falei assim: mas o rei não é otário não, viu? Aí ele ficou me olhando, deu risada e saiu. Uma semana depois ele voltou na aula, olhou assim, fez assim: Capitão Nascimento, entendi, muito como um rei. É isso que eu quero também. E aí foi daí que veio o título do livro. Infelizmente, esse menino brilhante, dos melhores alunos que eu já tive, foi ceifado, né, pela violência urbana.
Mas o título ficou. Inclusive, as novas edições, o conto, eu não sei se essa daí já é, mas nas novas edições o conto é dedicado a ele, né? Infanto Juvenil 5, é esse mesmo? Não, Muito Como um Rei. O último. Estou aqui com um trecho, porque a gente está falando sobre Pelourinho, aí especificamente fala um pouco do Pelourinho, esse trecho que eu peguei aqui de Infanto Juvenil, mas pode ser também... Não, pode ler aí o que você quiser. Eu estou falando só da origem do conto. Mas aí eu já faço referência aqui para quem tiver a sorte de ter o livro na mão. Muito Como um Rei é um dos contos do livro. Muito Como um Rei. Pai tem aqui para Rafael Nascimento e todos os meus alunos, né? Essa edição que eu tenho. Então aqui. Ainda não é. Nas edições mais recentes, nas tiragens mais recentes, já está que nesse tempo aí esse querido ainda era vivo, né? Tem depois a que ele foi. Aqui. Nossa lei é falha, violenta e suicida. Forma exatamente. Paz, eu sou educado pelos Racionais, irmão, graças a Deus. Esse aqui é de rock, né? Desde 92. Essa letra é de rock, porque eu vejo dessa forma, assim, tem muito a lírica de... Todos são racionais, mas o Mano Brown é mais emocional. O Mano Brown ele emociona mais e Ed Rock é mais cabeça, né, eu acho. É mais racional. O mais racional dos racionais. Pra mim é KLJ. Ele tá indo nos botões. O mais racional. Ele organiza os tambores. Não, eu falo em relação às ideias, né? As ideias mesmo. Mas eu gosto muito de todos. Não vejo defeito, não. Eu sou time Racionais. Eu vou ler um pedaço mesmo, velho. Alguns anos depois que Cristo morreu. Começa assim, né? Muito Como um Rei. Alguns anos depois que esse Cristo conto morreu. aí, irmão, esse conto aí, ele é o último do livro que eu queria fechar desse negócio de escrever conto, tá entendendo? Eu digo, não, fechou 3, o patrão, o patrão Marciano Ventura disse que eu tava fazendo uma trilogia igual aquela porra dos lobisomem lá dos vampiros, e aí eu queria fechar, né? Então, Muito Como um Rei, na minha cabeça, quando ele foi escrito, ele era para fechar essa aventura de contista, né? Depois vieram outros, mas quando eu escrevi, então ele na verdade não é um conto, né? Ele é tipo uma balada. Vou ler só um pedaço só. Alguns anos depois que Cristo morreu, seus seguidores declararam um milênio. Quando Paulo escreve aos Coríntios, chamando a atenção contra a prática de imoralidades, que não se encontram nem mesmo entre pagãos, era o milênio declarado. Quando os rachins, aí você me fudeu aqui. Rachixins. Você fala. Os rachixins das montanhas das Arábias desciam disfarçados e assassinavam tranquilamente seus inimigos. Antes de voltarem de alma leve para a cama de suas amantes, era o milênio declarado. Cansado na guerra, eu também declarei meu milênio. Muito Como um Rei. Agora surgiu aí os árabes aí. Já tem a ver com o Olodum. Qual é desses árabes aí que assassinaram? Rapaz, os Rachinchins, né, são uma comunidade que vivia nas montanhas, né? Que, como eram montanhas extremamente difíceis de serem acessadas, eles viviam praticamente à parte do mundo, né? Bastante fortificados, e há dentro da concepção judaico-cristã islâmica essa ideia do milênio, né? Que é o período após o mundo atual onde os pecados são suspensos, né? Então o ser humano vive em estado de graça. Em alguns momentos históricos, algumas comunidades decretaram milênio, né? Como se já tivesse sido vencido o mundo dos pecados e já se vivesse no paraíso na terra. Então, nesse momento aí, eu estava decretando o meu milênio, né? E os rachixins, ou assassinos, que tem uma polêmica histórica aí, né? Se o nome rachixe vem dos rachinchins, ou se o nome assassinos vem dos rachinchins, porque eles usavam rachixe e eles só desciam nessas montanhas para matar, né? Só já eram mesmo... Norte da África, né? Irmão, não é mais... É no início ali, né? Da ligação entre o continente africano e a Arábia, né? Sim. Então, quando eles já desciam para cumprir alguma função e voltar, ou se matarem para não entregar a localização ou qualquer coisa dessa daí.
mas inclusive aquele videogame, né, do Assassin's Creed, né, é baseado nessa história. E na história, né, você tem uma produção de filmes e de livros, até o próprio Rambo, né, ele viajava nesses assassinos no Rachichim e tal. Então aí essa história aí é do meu milênio, né? Aí por onde veio Muito Como um Rei? Esse conto aí, que não é um conto, é uma balada, eu falo da minha cidade, onde eu me sinto bem, tá entendendo? Da minha cidade, onde eu tenho de estar atento, mas eu posso estar tranquilo e me sentir à vontade, tá entendendo? É um pequeno momento de deslocamento da vida real para descrever uma Salvador onde eu me sinto bem, tá entendendo? E aqui eu tô com a música de Olodum na mente. De repente, as suas palavras são soltas no ar. Maomé, o grande profeta do Missara. Tem outra que é Oásis, né? Oásis Olodum. Líbia, Piauí, Argélia, Paraíba. Eu era guri e... muito guri, eu nasci em 88. Então, o Olodum... Minha mãe me levava pro carnaval porque não tinha como ficar sozinha a criança. Meu irmão é só 4 anos mais velho que eu. Então, todo mundo ia pro carnaval, né? E o Olodum se me impressionou, sempre foi meio curioso de geografia, tá ligado? De enciclopédia, sempre que eu gosto de ver mapa. E o Olodum, você falou racionais, foi seu professor, né? O Olodum também foi pra mim de geografia, tá ligado? Líbia, Piauí, Argélia, Paraíba. Eu disse, qual é a nação? Que viagem da porra é essa? Senegâmbia, Guiné e Mali. Que porra é essa? O Olodum faz muita referência. Egito, Atlântida, geográfica, pô. E assim, é muito louco esse negócio do Olodum. Aí você trouxe o povo árabe e, enfim, vários povos, né? Árabes. Você trouxe um que eu nunca vi e a gente ainda tem tanto que aprender. A literatura ensina bastante, né? E, enfim, para falar também sobre o Pelourinho, a gente já vai pensar o Pelourinho como um lugar internacional. Vamos dizer assim. Sim. Um lugar de... Não internacional, tipo que vem os gringos. Internacional porque tem... Os malês passavam pelo Pelourinho. Os malês, os haussás, nagôs, enfim, várias etnias, vários povos. E aqui tem um pedaço do seu livro também, Muito Como Rei, que fala do Olodum, né? O Olodum dignificava o brega. O Olodum dignificava o brega. Dava uma direção ao mangue. Era o que eu sentia. O cotidiano era sempre um inferno de violência e sexo e sangue quente escorrendo entre as pedras de mau cheiro de merda e urina. Fumaça de lixo queimado dentro das carcaças dos casarões em ruínas, barulho de bolas de sinuca batendo, cachaça sendo jogada na rua pro santo. Bitelo foi morto pelo melhor amigo com golpes de faca de cozinha na hora de dividir um roubo. Dico foi preso com maconha na subida do São Miguel e apanhou tanto que teve o baço estourado por um pisão de coturno. Clarinda perdeu um dedo na briga com Lídia Bronde, a travesti, que estava pegando o marido dela. Ixi. 2 mundos bateu em 2 polícias que estavam arregando a mesa de bicho dele e andava meio sumido da área. Mas o brega se arrumava para ver a festa do Olodum. Jogava alfazema, tomava banho de patchouli, trançava os cabelos, se embecava para escutar o Olodum, negro, elite, é negritude deslumbrante. Por ter magnitude, integra no canto toda a massa que vem para a praça se agitar. Salvador, mais alegre, já foi, né? Salvador não estava mais inerte. Isso ainda hoje me arrepia, mesmo depois do Olodum pirar de vez. Cartão postal, Faustão. Meu pai me deu um broquete no pescoço e me mandou descer para tomar banho. Eu saí resmungando. Ele me seguiu sem eu ver e me deu outro broquete. Eu desci chorando. Seu pai que é o Capitão Nascimento, viu? Rapaz, o José Roberto não era brincadeira, não. E seu pai é o pai de também Tiago Oliveira, famoso. Tiago, quem conhece a poesia de Salvador sabe quem é Tiago. Justamente. É, grande poeta nosso aqui na rua. Esses momentos, né, do Olodum eram realmente espetaculares, né? Eu acho que não tem outra definição, né? Quando eu lembro muito assim, quando eu via o cartaz, né, da Revolta dos Búzios, que era colocado de um lado a outro ali dos 2 casarões que ficam em cima, né, que hoje era o Baneb e o Museu da Cidade, hoje é o Museu da Cidade, e a casa de Jorge Amado, e os palcos sendo montados, e os tambores, e
as pessoas se enfeitando, era uma coisa que me marcava muito. Anos 90, né? Anos 80, anos 80. Eu me situo mais nos anos 90. E hoje, velho, a gente vê... Anos 90 eu já tava... O Olodum não é mais aquele. Esse aí é um momento estranho, né, irmão? Que é a reforma. Você viu o Pelourinho antes da reforma, né? Sim, sim. Essa aqui é a viagem. Eu não vi o Pelourinho antes da reforma. E o momento da reforma que tá um pouco descrito naquele outro trecho que você leu, né? Que é o momento em que o crack é derramado nas ruas do Pelourinho, e que é uma coisa que vai subverter, né, a convivência comunitária, né? Porque o Pelourinho era um bairro, era uma comunidade, ainda é, na verdade, né? Ainda é. E não deixou de ser por conta do crack, mas houve uma subversão da convivência que modificou bastante, né? E é justamente nesse momento, né, dessa música no Olodum aí, né, no início dos anos 90, eu lembro assim que nessa época, 85, 86, às vezes eu ficava sentado ali vendo o pessoal jogar bola, né, que o pessoal jogava bola na ladeira do Pelourinho e jogava vôlei, né, tirava as pedras e colocava a rede e ficava jogando vôlei. Meu irmão mais velho jogava vôlei, ficava jogando ali, jogava bola. Então as senhoras ficavam sentadas nas portas conversando, o pessoal que trabalhava pelas repartições ali ficava bebendo e conversando. Então, quando o crack se derramou no Pelourinho, houve uma fratura na convivência, né, que foi bastante estranho. E aí foi esse momento aí que o Olodum ficou meio estranho, né? Ficou meio diferente do que era. Talvez pela contingência mesmo do mercado e do processo, né, do axé music, né? Mas aí também já depois eu não sei, não quero explicar, não quero saber. Eu acho que é muito da minha perspectiva daquele momento ali, tá entendendo? E o Quilombo Sicília? Porque eu fui no Quilombo Sicília uma vez. Sério? E fui inclusive com o William Souza. Me levou lá e aí Raimundo Sodré estava lá, enfim, rolou poesia. O senhor Raimundo Sodré, do Afro Sertão de Ipirá. Sim. E tinha muitos livros lá, então existe um Pelourinho cultural fora do roteiro turístico mesmo, que não só conhecendo você, só conhecendo sua obra, a pessoa vai ter uma noção, né, porque vai ler, e só indo, né, lá, aqui, a escadaria do Paço, a gente lembrar ali, que o Quilombo Sicília fica ali próximo, né, na Rua do Paço. E como é que a representação, vamos dizer, representação entre aspas, né, do Pelourinho tá por conta nossa também, né? Você tem percebido isso assim? Agora tá na nossa mão, enquanto geração. Você nasceu aqui no final dos anos 70, eu nasci no final dos anos 80. E aí isso saiu também para quem nos escuta e tá na labuta da literatura. E falou, a gente precisa registrar e deixar outras ideias, né? Sobre o Pelourinho, pelo Pelourinho. E aí ali na escadaria do Paço rola Miau, né? De um ser humano, Mostra Internacional de Artes Urbanas. E agora, o que você pensa em literatura, assim, escrever? Você pensa em alguma coisa ambientada no Pelourinho? Você pensa... Não sei não, irmão, não sei não. O processo de escrita ele é bastante autônomo, né? Eu mando muito pouco nele, né? Eu mando muito pouco no meu processo. O último livro foi 2013, tá falando? O Muito Como um Rei. Aqui, veja aí, essa que eu realmente não lembro não. Eu acho que é de 2013. Olha, rapaz, tem hora que a gente não acha. No início aí, veja se não tem a data. Na ficha catalográfica, tem que ter. 2015, pô. 2015. Ciclo contínuo editorial, tem que dar um salve também pra editora. Ciclo contínuo, meu patrão, Marciano Ventura. O Ego é louco aqui, porque tá assim, este livro contou com o apoio PAN de São Paulo. Velho, aí já é outro papo, assim, de dizer como é que, olha só, a galera não conhece Fábio Mandingo ainda, precisa conhecer, precisa procurar saber, pô. Precisa atentar para a literatura local, porque a galera de São Paulo tá publicando a gente. De novo, Nibrizante aqui na mente, poeta. Isso, né? O cara publica de lá, vende seus livros para as pessoas de Salvador. As pessoas de Salvador estão encomendando um livro de autor napolitano e de editora de São Paulo. É a saga tropicalista, né? Fazer o quê?
Se é o crime ou creme. Marciano é um amigo querido, um amigo de longa data, muito antes dele se aventurar pelo processo, mas eu não quero perder a pergunta anterior. Mas Marciano é um amigo querido que de bastante tempo, de antes dele se aventurar nessa construção da editora Ciclo Contínuo, e em um momento ele teve contato, né? O Salvador Negro Rancor, na verdade, ele foi lançado em parceria com Robson Velho, não sei se você conhece, mas obrigado, que é uma ali pessoa... O Rango Vegan é Robson Velho, né? Exatamente, uma pessoa que tem uma importância extrema dentro da cultura underground de Salvador. Sim, na parte da música, na parte de artes visuais, na parte de ideias e de construções de perspectiva. E eu lancei com ele 2011, em 2009, eu lancei com Robson em 2009 em Xerox. Né? Obrigado. Xeroxzinha, a gente fez um lançamento com... PH da geração mimeografada. Exatamente, eu sou do tempo do fanzine, eu sou do movimento punk, irmão. E a gente lançou como fanzinezinho, como livrinho, né, na casa do Benin, com a presença do professor Nelson Maca, que inclusive é outro livro que trata... Outro autor que recentemente lançou um livro que trata de uma perspectiva de Salvador que me agrada. Baixa Estação, né? Baixa Estação, que inclusive era para ser... O nome do Salvador Negro Rancor era para ser Baixa Estação. Se houver tempo, eu conto essa história. É tudo nosso, velho. Olha, precisa responder a pergunta não, é só você falar aí o que quiser. E aí a gente fez o livro como livrinho, não tinha uma perspectiva de lançá-lo, né? E Marciano estava aqui em Salvador, viu esse livrinho e me convidou para... lançar pela Ciclo Contínuo, como é um irmão. Nós lançamos e o livro teve uma recepção bastante interessante, né? No país todo, né? Teve uma recepção muito legal de pessoas de escritores e escritoras de quem eu tenho um respeito enorme, como Cidinha da Silva, como... não vou me alongar nos nomes não, porque eu posso esquecer, mas teve uma repercussão bastante interessante da geração de escritores negros que veio antes de mim e que eram as pessoas que eu tinha como referência política e de construção de intelectualidade negra. E aí a boa recepção do primeiro acabou trazendo os outros dois, né? Que também foram bem recebidos. E aí a gente está dando continuidade. Eu acredito que esse ano tem mais livros aí para serem jogados no mundo, inclusive contos, né? Que não era o desejo quando eu escrevi Muito Como um Rei, né? Mas eles vieram e aí vão ser lançados aí, mas eu não vou falar muito não, porque a surpresa é patrimônio do El Patrão Marciano Ventura. Quando nós fomos lançar o livro, eu estava sem título, né? E volto. Maca, meu irmão, professor, mestre Nelson Maca, ele me chamou para participar de uma coletânea de contos que ele queria lançar sobre Salvador, que seria chamada Salvador Baixa Estação, né? E aí ele me pediu para escrever sobre o Pelourinho, e foi daí que veio o primeiro conto desse livro, que é o Salvador Negro Rancor, né? E aí, por algum motivo, ele desistiu de lançar o livro, e ou não lançou, ou iria lançar depois. E aí eu percebi, né, que tinha mais coisas para escrever sobre o Pelourinho, sobre algumas experiências que eu achava interessante serem registradas, que são os contos que estão nesse livro aí, que aí já vai para Minas, né, vai para outras regiões também, outras recordações, outras construções ficcionais que saem do Pelourinho. E eu liguei para a Maca, né? Eu digo, Nelson, já que o livro não foi lançado, eu estou escrevendo um livro com o Marciano e eu queria usar esse título,
Salvador Baixa Estação, porque eu acho do caralho, é fantástico. Quem é do Pelourinho sabe o que significa a Baixa Estação, né? Que é o momento de seca no Pelourinho, né? Onde não tem gringo, não tem nada. Eu me lembrei de um conto de João Baldo Ribeiro, que é a vez quando o Luiz Cuiúba comeu 5 ou 6 veranistas. Deus termina amado. assim o último parágrafo. O cara conta as proezas dele e depois ele faz. Depois não tem nada aqui. Nada. Só tem... Quando não tem peixe aqui não tem nada mesmo. E é muito louco isso também. Como Pelourinho é o bairro que você colocasse dentro de Salvador, a grande cidade, que vive como um lugar de veraneio mesmo, que é a ilha de Itaparica. Exato. Turístico, no sentido negativo até, né? Mas você tá falando aí da Baixa Estação, que o título Salvador lembrando que eu tô lembrando. Fantástico, fantástico. Aí Maca fez, irmão, foda-se, o título é meu. Se foda aí pra criar seu título, que um dia eu ainda vou lançar o Baixa Estação. E saiu esse ano, não, ano passado. Ano passado. E qual foi, Maca? Libera esse Baixa Estação aí, ele nada. E aí, lógico, né, que é uma conversa amigável, né, mas um não amigável. E aí, um dia eu voltando... Vixe, creio que do Grão de Arroz, em algum lugar, e cheio de ódio, porque tinha aluguel para pagar, porque tinha brigado em casa, porque estava sem grana, porque não tinha perspectiva. Aí eu lembro que subindo ali na Rua Chile estava rolando aquela exposição Salvador Negro Amor, né? E tinham imagens de sorrisos estampadas em toda a Rua Chile, toda a Praça da Sé, tinha banners enormes com pessoas sorrindo, e o título da exposição era Salvador Negro Amor, e eu vim xingando, desgraça. Capital da Alegria tinha um slogan do governo que era assim, é a Capital da Alegria. Eu não sei se é dessa exposição. Não, acho que isso que eu tô falando é anos 90 mesmo. Mas eu sei que eu subi, mano, que desgraça de amor, rapaz, quero saber de porra de amor. Eu tô cheia de ódio, e aí... Eu já desci, né? Quando você sobe a ladeira, ali a Rua Chile ainda é um pouco enladeirada. Quando você começa a descer, você começa a espairecer um pouco. E aí veio esse título, né? Salvador Negro Rancor. E tá toda reformada essa rua. Tá assim como era nos tempos de antanho. Pensa aí. Pra usar essa expressão aí. Tá toda agora linda. Agora tá vendido. O chapéu assim. Tá vendido pro chileno, né? Uma onda dessa aí. Negócio louco, velho. Aí eu tô aqui, velho, com outro resistirando que tá com o livro na mão. Você tem um problema enquanto condutor do podcast, porque você me deixa à vontade. E aí, à vontade. A mente vai pra longe, eu falo demais. Tudo nosso, qualquer coisa é dita assim, fica 3 horas, a gente edita em 2 partes. Salvador Negro Rancor, rapaz, eu queria entrar não precisava entrar no âmbito capoeirístico com você, e vai ser agora uma cabeçada. Quando eu terminei o meu rabo de arraia, o gringo me deu uma cabeçada, né? Me pegou na cabeçada, desculpe. Uma cabeçada, quando eu terminei o meu rabo de arraia, o gringo me pegou na cabeçada. Fingiu que ia soltar outro rabo de arraia por cima do meu e retornou com a cabeçada. Rapaz, eu tive a oportunidade de ser aluno de Grito, Marcos Grito. Marquinhos. E aí tomava aula com o Grito e eu ficava ali aprendendo, né? Aí ele... Você adora dar uma cabeçada, né? Isso não, ali com os colegas. A cabeçada não é assim, não. Você tem que construir. Eu nunca vou esquecer. Senão o cara bota assim o cotovelo, você... Imagine o cotovelo pegando o joelho bate sua cabeça. Eu digo, porra, é mesmo. Você adora dar uma cabeçada. É difícil dar uma cabeçada. Então você começa o conto com uma cabeçada e você tomou uma cabeçada do gringo. Que louco isso, quer dizer assim. O gringo é mestre de capoeira, é o quê? Que porra é essa? Isso é ficção, nunca aconteceu. Isso já é uma reversão. Isso é que é me fuder, tá ligado? É ficção, galera. Não é que tem gringo mestre de capoeira dando cabeçada. Nunca aconteceu. Mas assim, como a capoeira ela é literária. No ponto de vista, vamos dizer aqui, as letras, né? Poético, do ponto de vista lírico, vamos dizer assim, o tamborístico, mandar um salve para Nelson Maca. Rola o tamborismo ali nas letras, nas cantigas, seja na ladainha, no corrido. E mais, na dramaturgia. Começa com a ladainha, tal, que é o mestre que está cantando, que está puxando a roda. E vai ter as coisas pelo meio, durante o jogo, né? A cantiga começa a
influenciar nas ações de quem está jogando e termina com boa viagem. Pô, uma dramaturgia, pô. Né? Não Aristóteles, nada disso, início, meio e fim, mas que pode ficar ali para sempre, a roda de capoeira pode nem terminar. Mas tem puxa ali, boa viagem, graças a Deus, vou embora e vai. Então, como é que também não aparece isso na sua literatura, né? E na literatura, até de quem não pratica a capoeira, mas que está imerso nesse ambiente. Eu me lembro de ler um conto de Davi Nunes, que eu acho que está no livro Banzo, da editora Segundo Selo, que fala do AU. Aí ele usa uma analogia do AU, dizer, compara o movimento AU, que é uma estrelinha, enfim, com o jeito de se virar da gente, né? O cara que finge que é capoeira para poder se dar de bem numa situação. Então, a capoeiragem é também um estilo de vida, né? E, naturalmente, se é do seu estilo de vida, se você precisa, para viver bem, viver melhor, fazer capoeira, você também precisa para escrever, né? E aí, o que tem de capoeiragem, assim, nos seus textos? Eu acho que tudo. Eu acho que a capoeira é a minha principal formação enquanto homem negro. É o centro a partir de onde eu observo, né? Não é nem o centro, vamos lá, não é nem o centro a partir de onde eu observo. Capoeira é minha principal referência de perspectiva, de veículo de leitura do mundo, né? As artes marciais no geral são isso, né? Para quem estuda arte marcial desde o seu princípio, para além dos movimentos físicos, a arte marcial sempre traz essa perspectiva de filosofia, de entendimento do mundo, né? É uma coisa bastante interrelacionada às filosofias, né? Principalmente não. As filosofias africanas e orientais. Eu lembrei de Leminski, que era judoca, né? Isso. As filosofias africanas e orientais, elas estão extremamente ligadas às artes marciais, né? Você vai encontrar desenhos de artes marciais nas pirâmides egípcias há 5.000 anos, né? Atrás você vai encontrar esses primeiros registros humanos de artes marciais, já com a carga filosófica do que aqueles movimentos podem representar no entendimento de mundo. E eu tive o privilégio de conhecer a capoeira Angola a partir de pensadores, né? Voltando num ponto onde você falou da formação de Jorge Amado, né, que eu não sei bem qual é a formação acadêmica dele, mas há uma intelectualidade negra na Bahia e que converge no Pelourinho também, não só, mas também, se você for ver, né, a intelectualidade negra da Liberdade, de Itapuã, da Boca do Rio, ela também converge no Pelourinho, né? Pelourinho é um espaço cosmopolita a nível internacional, mas também é um espaço cosmopolita a nível de Salvador. Do Cabula também. Do Cabula, né? Você vai encontrar no Pelourinho os pensadores do Malê de Balê, os pensadores do Ilê, os pensadores dos terreiros da ilha, os pensadores, né, da negritude do Brasil, do mundo todo. Você vai encontrar Spike Lee no Pelourinho. Você vai encontrar... Eu estava lembrando outro dia que teve show de Talib Kweli no Pelourinho a R$9 no espaço do mestre Bira Reis. Eu lembro de África Bambata. África Bambata. Então você vai... Eu nem vou falar de Pedro Arcanjo, porque a Pedro Arcanjo ainda é um espaço oficial, né? Apesar de... Mas eu falo nos espaços de casa de alguém. Sim. Você vai encontrar essa intelectualidade negra, o suprassumo da intelectualidade negra no Pelourinho, hoje menos, mas ainda. Então eu tive a felicidade, né, de ser apresentado à capoeira dentro desse contexto dessa
intelectualidade negra, de suprassumo, da intelectualidade negra de pessoas comuns também, né? Então, de escutar o mestre João Pequeno, de escutar meu mestre, que é Jogo de Dentro, de escutar o mestre Moraes, de escutar o mestre João Pequeno, finado, saudoso, escutar o mestre Curió, que está aí vivão. O mestre Curió, cada 5 frases que ele fala é o mundo, tá entendendo? O mestre Moraes, que é também uma pessoa que transita tanto no meio acadêmico quanto no meio da intelectualidade de fundamento. O mestre Bel, que é de Feira de Santana, que também transita, que estuda com profundidade os movimentos de rebeldia da região de Feira de Santana, de Lucas da Feira, e que também estuda o levante dos Búzios, e que iam lá no Quilombo Sicília, que você citou anteriormente, e que despejavam, né, essa sabedoria para a gente que era aprendiz, né, que é uma sabedoria também. Ser aprendiz exige uma sabedoria de ser aprendiz. O mestre Jorge Conceição, saudoso também, que é uma pessoa... Boa e multiculto. É uma pessoa que já fazia essa ligação com a filosofia oriental, né? Do taoísmo, holístico, do I Ching e tal. Então era uma putaria de tudo que tem de máximo de qualidade da intelectualidade negra, em contato com o máximo de intelectualidade, de pensamento, de perspectiva de mundo. Isso no Pelourinho. Felizmente, na época em que eu tinha 20 anos, 19 anos, eu tive a felicidade de... O Olodum, né, os compositores do Olodum, que... se for falar, eu fico de besteira aqui, tá entendendo? Porque é um mundo de conhecimento. No tempo não tinha internet. O próprio Ivan Carvalho, né? O Quilombo Cecília, ele começa no 37 da Rua do Paço. E em outro momento ele fica no 37 e no 40 da Rua do Paço, que é o prédio de Ivan Carvalho, saudoso também, grande rubro-negro, grande militante negro, que é um cara que, voltando, fazendo a ligação com Jorge Amado, ele é filho de Arigoff, que é o homem negro retratado em diversos livros de Jorge Amado, como Pastores da Noite, tem outros que eu não sei citar, mas o Arigoff, citado por Jorge Amado, era o pai de seu Ivan Carvalho, que foi uma pessoa que foi parceiro dentro do processo. Vou lhe interromper agora. Arigoff é o nome de um hotel, de um hostel, como chamam, próximo, na rua Remanso, próximo à Rua Lagoinhas, que é onde o Jorge Amado morava. Ele morava na Rua Lagoinhas, número 33, que hoje é a casa do Jorge Amado. Enfim, tem um acervo lá massa. E na rua... Você fala no Rio Vermelho. Vermelho. Rio Vermelho. Aí descendo a ladeira da porra, empenada, tem um hostel chamado Arigoff, e eu não sabia que era Arigoff. É a cara do coroa lá, negão. Pronto. Eu disse, onde isso aqui? E a primeira vez que eu fui no Rio Vermelho, sou do Cabula, eu subi essa ladeira e atravessei essa rua. Porque, enfim, o buzu soltava ali, ir pra orla era mais difícil. Então, como o Pelourinho é um lugar também que ele chama, porque ele é o centrão. Então o cara de Itaparica vem, faz a travessia, pega o ferro e por subiu. O cara do interior também, sei lá, chegou na rodoviária, subiu, já foi, Cabula, aí a periferia toda, São Caetano, Cidade Baixa também chega rápido. E é o centro, é onde pulsa ainda a cultura e a intelectualidade que você está falando. Mais do que o Rio Vermelho. Me desculpe, o Rio Vermelho, eu morei no Rio Vermelho também uns meses e não fala nada, não diz nada. Aí você pensa, irmão, eu com 20 anos, dividindo a parceria de um centro cultural com o Ivan Carvalho, que é um cara que foi candidato a senador, disputou com a CM, que é um cara que fez a campanha Pretos 82, quando foi candidato a vereador. A gente fazia a atividade lá, às vezes estava eu, seu Ivan, então minha companheira na época grávida, Dona Nira, a esposa de seu Ivan, grávida, e Hélio, e 500 metaleros,
Movimento punk, Tá roqueiro. entendendo? Não. Movimento punk, eu tô em casa. Você fala de rock, eu já vou na galeria do rock Eu já. sou rapaz. de movimento punk, irmão. Eu sou de movimento punk, então um show com 500 punk é tudo no meu nome ali, eu conheço todo mundo. Agora o metaleiro. Agora um som com 500 caras de metal, irmão, que é aqueles caras... O Com bagulho é cabuloso. Sim, agora você falando de rock. Eu não pelo conheço Rio, né? ninguém, conhecia 2 ou 3 que eram os... E a gente fazia show de 7 anões, até hoje a gente dá risada quando lembra, que os caras escalavam pela frente para não pagar R$1 de entrada, e Dona Nira ficava injuriada, aí seu Ivan já... Ele tinha um taco de madeira? Não, aquela porra de cabeceira de cama, de madeira maciça. Pau de patuquina. Nossa, aí ele falava, mandinga. Ele só me chamava de mandinga, vamos embora ali. Aí tinha de tirar roqueiro que queria entrar sem pagar, tinha de tirar galera que queria, que tá vacilando demais. Então, aí terminava isso 2, 3 horas da manhã, e aí tome-lhe história, irmão. Tome-lhe história de seu Ivan, do Vitória dos anos 70, do movimento negro dos anos 80, de como foi a eleição, de como era a relação da família dele com a família Magalhães, que a ACM foi pedir para ele retirar a candidatura, e várias ondas. Enquanto isso, a polícia chegava para dar baculejo lá no som que estava rolando, e ia só eu e ele pro portão, tá entendendo? Então, uma vivência bastante enriquecedora, tá entendendo? E aí, assim, como Dona Mãe Estela fala, né, o que não se registra, o vento leva. Então, esses livrinhos de literatura, esses 3 livrinhos de literatura que estão aí na sua mão, eles são um pouquinho de registro de algumas coisas assim, mas também de vivências pessoais, né? Livrinho porque o volume é curto, gente, 80 páginas, 70 páginas, livrinho no sentido de volume, né? Daquilo que o pessoal chama de ficção biográfica, ou autoficção, esse bagulho aí, né? E aí é tudo mentira aí, viu? Nada disso aí é verdade, eu aviso logo. Tem uma galera que acha que é verdade, mas é tudo literatura. E é isso. Tô logo avisando. E é isso, galera. Procure saber. Esse episódio precisa chegar ao fim por questões... Tá vendo você, velho? De vida mesmo. Eu preciso almoçar, tá ligado? Nem almocei ainda. Daquele jeito. Faz mal, porque eu já me atrapalhei aí nos horários. Então, se você mandar um salve agora para terminar, dizer assim, qual é o seu domínio, né? Sua área. Eu vou mandar um salve aqui, meu domínio... E aí você fala do seu perfil no Instagram, seu site, sua editora, seu domínio. Mandar um salve para quem quiser saber mais do trabalho, né? Procurar. Certo. Bom, primeiramente, né, pedir paciência a todos os ouvintes, porque a minha prosa falada, ela é errática, né? É muito mais tranquilo para mim escrever do que falar, seja história ou literatura, né? A coisa termina fugindo de roteiro, de script. Então, tenham paciência com esse que vos fala na hora de escutar esse podcast, porque a gente termina falando demais, termina fugindo do script, mas é isso aí. Fábio Mandingo, os livros estão disponíveis no site da editora Ciclo Contínuo. A gente tem mais umas surpresas para sair esse ano. O patrão Marciano Ventura, todo poderoso da editora Ciclo Contínuo, está trazendo algumas novidades aí para o 2º semestre. Que mais? E é isso, é a via que tem. Qualquer coisa, tem o que... É isso aí, man. É isso aí. Se inscrevam no canal Afrofitness, certo? No YouTube. Abraço para a dona Raquel, senhora minha esposa, Tati Tâmara, minha filha, Sara Fogo, minha filha, minha mãe de santo, dona Marlene, meu pai
meu mestre, jogo de dentro, e vamos que vamos. Meus alunos, não posso esquecer as praguinhas. Já é, vocês ouviram o Fábio Mandingo, podcast literário domínio público, é tudo nosso, de verdade. Logo mais esse podcast começa a se desenvolver, e aí vocês vão ouvir mais pessoas aqui. De repente vem Fábio Mandingo de novo, de repente vem Fábio Mandingo. Vem Fábio Mandingo para seguir o script. É tudo nosso, tem script não, a vida não tem roteiro não, certo não. É nóis, solta a vinheta. Esse é o Domínio Público Podcast Literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em 6 episódios. Eu sou Denison Palumbo, seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura da Fundo Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, Programa Aldir Blanc Bahia. Via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.